memorial. E aí, Aline, o Marcelo, que foi o que olhou mais o seu currículo de perto, ele vai conduzir e depois os outros membros entram para conversar contigo, tá bom? Tá ok. Estou gravando já. Vontade, é todo seu. Tá, obrigada. Bom dia, Aline. Bom dia, Marcelo. A gente vai começar esse pequeno bate-papo, esse pequeno momento aqui, tá bom? Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, tá bom? De tudo que você fez, a importância de tudo isso para você chegar até aqui, tá bom? Como é que a Aline se apresenta para estar aqui nesse momento? Então, a minha história com... Então, vou falar... então, posso... vou tentar ser sintética. A minha... Tudo bem, fica à vontade, tá bom? Pode ficar bem à vontade, relaxa, tá bom? Fale um pouco de você. É uma oportunidade de você falar de você, sua trajetória até aqui. Tá. Então, eu vou começar com muito antes da minha escolha para entrar na universidade, porque, assim, a minha história com a UFRJ em particular, ela começou muito antes do pré-vestibular, assim. Então, aos 14 anos, ela me remete aos meus 14 anos de idade, quando eu fui visitar um amigo do meu pai no Hospital Clementino Fraga Filho, e eu nunca tinha entrado num campus de uma universidade, eu nem sabia como era um campus de uma universidade. E o meu pai disse para mim que ali era uma universidade, a Universidade do Rio de Janeiro, ele até falou do Rio de Janeiro na época, e aí me disse que ali formavam médicos, enfermeiros, e eu fiquei encantada, sabe? E eu falei para o meu pai que eu estudaria na UFRJ. E no vestibular, de fato, eu passei para a UFRJ e escolhi o curso de farmácia, porque eu sempre gostei muito da área da saúde e gosto muito de química, então eu gostava muito das duas coisas, eu sabia que a farmácia se encaixava nos meus anseios. E ao longo tem coisas que não estão no memorial, porque eu achei que seria muito longo, mas eu comecei minha iniciação científica logo no meu segundo período, trabalhando na síntese orgânica de anti-inflamatórios. Mas aí eu sabia que não era aquilo que eu queria, assim, eu gostei, mas eu queria uma experiência que falasse um pouco mais de mecanismos relacionados a doenças. Mas aí eu não tinha encontrado ainda nenhum grupo para me inserir. Então, eu saí da síntese orgânica e fui para a bioquímica. E me interessava, porque inflamação e estresse oxidativo eram algo que sempre me moveram. Eu gosto muito da base molecular, de como as coisas funcionam. Então, eu comecei a trabalhar na bioquímica e gostei muito de trabalhar na bioquímica, porque aí eu comecei a trabalhar com estresse oxidativo em células de Saccharomyces cerevisiae, que elas, de certa forma, elas têm uma similaridade com células eucarióticas. Então, a gente meio que trabalhava dessa forma, achando que isso também poderia ser uma resposta em humanos. Mas, durante os 2 anos que eu trabalhei na bioquímica, alguma coisa faltava, que era seres humanos e saúde. E tinha um professor do IQ que faleceu, de quem eu gostava muito, que ele sempre me perguntava, mas qual é o objetivo da sua pesquisa? Qual é a aplicação da sua pesquisa? E a aplicação era sempre tecnológica, e me faltava alguma coisa. Então, eu poderia ter dado continuidade no mestrado e doutorado na bioquímica, mas então eu optei pela minha especialização em análises clínicas. E quando eu fiz a disciplina de toxicologia, e quando eu assisti um documentário sobre agrotóxicos e efeitos à saúde, que eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu me identifiquei com a disciplina e me identifiquei com o tema e falei, é isso que eu quero fazer. Mas na farmácia não tinha nada que tivesse a ver com agrotóxicos e doenças em humanos. Na farmácia da UFRJ, a gente tinha, eu busquei, né? Era testes em animais, algumas pesquisas com a professora Janaína e a professora Nancy relacionadas a algas, e eram coisas que não me moviam. Então, assim, eu não sabia, porque por desconhecimento eu não sabia que a minha temática, ela estava na saúde pública, estava na saúde coletiva. Então, eu não vi nada que tivesse a ver com o que eu quisesse na toxicologia da farmácia, e aí eu recebi uma proposta de emprego, então eu optei por trabalhar, né, até por necessidade mesmo de trabalhar, né, financeira, mas sabia que iria voltar, só não sabia como e onde, porque a farmácia não tinha algo que abarcasse o meu interesse. E assim, do mercado de trabalho, eu conheci uma pessoa, a Tainá Malhão, que ela, não sei, coisas da vida, eu a conheci, que não em meio de pesquisa, mas fiz amizade com ela, e eu falei para ela do meu desejo de voltar para a universidade. Então ela falou assim, Aline,
o IESC tem professores que trabalham com essa temática, a ENSP também. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, foi depois de tantos anos trabalhando, eu fui ao IESC, e aí fiz o levantamento, né, das linhas de pesquisa, dos professores envolvidos, e aí eu me inseri em uma linha de pesquisa do IESC que achava que tinha a ver com a minha temática. Então, eu queria inicialmente trabalhar mesmo com sangue, com sangue, trabalhar com humanos, mas inicialmente para o mestrado, isso seria um pouco mais difícil, né? Porque mestrado, 2 anos, você conduzir uma pesquisa com populações, seria um pouco mais complicado, porque eu queria trabalhar com estresse oxidativo, inflamação e doença, porque eu já sabia de base da farmácia que a inflamação por anti-inflamatórios, né? E estresse oxidativo, que era uma coisa da bioquímica que eu me interessava, e eu sabia que existiam biomarcadores, né, de estresse oxidativo e inflamação, era isso que eu queria aplicar em humanos, mas 2 anos não seriam suficientes no mestrado. Então, eu fiz uma avaliação de banco de dados, dentro do que eu queria, e no doutorado, eu tentei dar continuidade, mas aí trazendo aquilo que eu queria fazer, que era trabalhar com biomarcadores e seres humanos, né, que isso que de fato era o que eu queria. E aí eu pensei em trabalhar com a doença de Parkinson, porque a doença de Parkinson, ela foi muito trabalhada em pesquisas lá fora, mas aqui não tem muita coisa. Mas durante 2 anos que eu estive no ambulatório de neurologia no Hospital Raul Sertan, no ambulatório de lá, os casos incidentes eram 10, assim, eu fiquei 2 anos, quase 2 anos, e só me apareceram 10 casos incidentes. A maioria dos casos eram casos de pessoas com mais de 15 anos de diagnóstico, 20 anos de diagnóstico. Então, seria um estudo com muitas limitações. E aí, nesse período, o meu orientador, ele foi desenvolver um projeto lá fora, e aí eu vi essa oportunidade de dar continuidade, não era a mesma doença, mas seria uma abordagem utilizando o que eu queria fazer, que era dosar esses marcadores, mas com uma outra temática de doenças autoimunes. Então, eu não estaria fora, mas estaria incorporando, por exemplo, marcadores moleculares que pudessem levar a doenças em específico, né? Não era doença neurológica, mas eram doenças autoimunes. E aí eu trabalhei com inflamação, estresse oxidativo e autoimunidade, que são coisas que eu posso fazer um link, porque elas estão no meio do caminho entre a exposição a agrotóxicos e outras substâncias químicas e efeitos à saúde. Então, é uma maneira de dar plausibilidade aos estudos epidemiológicos, fazendo estudos epidemiológicos com uma base molecular. Então, eu não estaria fora, eu estaria continuando a fazer o que eu faço, né? E desenvolvi nos meus 2 últimos anos, então, um projeto que tinha a minha cara, e que tinha também um pouco das minhas experiências anteriores. Então, eu desenvolvi esse projeto na região serrana, porque eu gosto muito de campo. Campo é uma coisa que eu gosto mesmo. E desenvolvi esse projeto e nesse meio tempo, eu acabei... tive a possibilidade de fazer um pós-doutorado na EAGS, e trabalhando com a minha supervisora, a doutora Christine, agregando mais conhecimento ao que eu me propunha fazer. Então, eu fiz o meu doutorado e o doutorado de sanduíche nessa temática. E aí eu pensei, né? E nesse final do meu doutorado, eu pensei em fazer um pós-doutorado no NIHS. E aí, só que nesse tempo, teve um concurso para professora substituta, eu já tinha feito mais 3 concursos anteriores. No meu mestrado, porque eu já sabia o que eu queria dar aula e fazer pesquisa. Eram as 2 coisas que eu queria. Então, no mestrado, eu já tinha feito um concurso público para a universidade, para a UFRJ de Macaé. E aí eu fiquei em segundo colocado, só que eu não fui classificada porque eu acho que eu fiquei com 6,9 na nota. Então, mas eu fui até o final, eu participei de um concurso público, depois eu participei como professora substituta e eu fiz mais outros concursos porque era o que eu queria. Então, era uma oportunidade, eu já tinha uma experiência na UF, porque eu também fiz um concurso para lá, e no IESC seria muito importante para mim, porque era dentro da área que eu me formei e que eu sabia que era a área que eu queria, que era uma área em que eu tenho saúde pública, saúde coletiva, e que eu posso me utilizar de disciplinas e de áreas de conhecimento que eu tanto gosto, que é a toxicologia e a epidemiologia.
Então, eu tinha que fazer esse concurso. Então, eu fiz esse concurso e depois do meu doutorado, eu fiz um ano de atividades de docência. E depois dessas atividades de docência, quando acabou esse período, eu entrei em contato com a minha supervisora para poder dar continuidade num pós-doutorado na IGES. Mas aí, em 2019, teve aquele problema com a CAPES, por causa de corte de bolsas e na demora da abertura dessa abertura de edital, eu recebi um convite para trabalhar como coordenadora executiva de um projeto, né? Um projeto que se diferenciava do que eu fazia dentro da minha linha de pesquisa no IESC, porque mestrado, doutorado, eu já tinha uma linha consolidada, né? Mas aí isso me permitiu trabalhar com outras coisas e ter outras experiências e outros olhares. Então, eu acabei me enveredando pela saúde ambiental infantil. Então, eu já, em 2018, fui convidada para trabalhar no projeto Poluentes em Infância Ambiental, mas aí, com esse convite para trabalhar como coordenadora executiva, que era uma experiência também diferenciada, porque aí seria trabalhar num projeto, né, em que eu estaria no segundo comando, e eu aceitei e comecei a trabalhar com outras coisas. Então, eu dei continuidade ao que eu gosto de fazer, que é trabalhar com agrotóxicos, exposições a agrotóxicos e substâncias químicas e adoecimento humano, seja em trabalhadores, mas agora era uma nova temática, era uma nova abordagem. Então, eu estava trabalhando com saúde ambiental infantil, que era uma área que eu não domino, mas que foi um desafio importante para mim. Então, durante esse período, eu comecei a fazer parcerias diferentes e que eu acho que agregariam no meu currículo. Então, quando eu me envolvi, eu já não falei assim, não, vou deixar o pós-doutorado para uma outra, né, para um outro momento, porque eu estava agregando experiências diferentes. Então, eu escrevi esse projeto, o projeto Bruminha, o estudo longitudinal em saúde infantil em Brumadinho. O projeto Bruminha fui eu que escrevi. Eu participei ativamente do planejamento do orçamento, eu tive experiência nessa coisa de liberação de recurso, de falar com a Fiotec, de saber como a Fiotec funciona, que gerencia, né, essa questão de orçamentos de recursos na Fiocruz, que é diferente da Fundação José Bonifácio, aqui da UFRJ. Então, eu comecei a aprender como funciona a liberação de recurso, TED, como que você compra as coisas, né? Insumos, material permanente. Isso foi agregando as coisas que eu né? As experiências que eu já tinha. Então, eu participei. E aí foi muito legal, porque eu comecei a interagir com outros pesquisadores. Então, aí eu interagi muito com o pesquisador Sérgio Peixoto, que coordena o Programa de Ações em Brumadinho. Então, eu comecei a ter experiência em contratação de laboratórios para pesquisa, de empresas que, por exemplo, prestam serviço de passar questionário com o Sérgio. Então, eu participei de reuniões com a Science, com laboratórios, para organizar grandes projetos, porque o projeto tem 4.000 pessoas, diferente do projeto Bruminha. Então, eu comecei a fazer articulações com outros pesquisadores, adquirir experiências em outras áreas que são importantes para complementar uma atividade de uma pesquisadora. Então, eu comecei a trabalhar com outras linhas de pesquisa, com outros pesquisadores. Então, eu comecei a fazer parcerias científicas mesmo, né? Então, desenvolvi atividades com outros projetos, como projetos na região serrana que dizem respeito também à Covid, que não está fora do que eu faço, porque quando você pensa que agrotóxicos são substâncias imunotóxicas e existe uma doença inflamatória de grande relevância para a saúde pública, se perguntar sobre as diferenças nessas respostas em relação a uma infecção, isso é extremamente importante e inovador, e não saiu do que eu faço. Então, eu comecei a me inserir em pesquisas que não eram exatamente o que eu fazia, mas que tinham a ver com o meu conhecimento de base. Então, foi uma experiência muito rica para mim, tem sido uma experiência muito rica para mim, e que, né, enriqueceria o meu currículo. Então, durante esse período de 2018 a 2020, eu venho fazendo outras coisas, mas não saí das atividades que eu aprendi, que eu gosto de fazer. Então, ao mesmo tempo que eu estava inserida no meu grupo de pesquisa, eu comecei a fazer articulações com outros pesquisadores, inclusive na Fiocruz, aqui do Rio.
E só agregando, porque eu sabia que isso era importante para um currículo de uma candidata a professora e pesquisadora numa universidade. Então, eu comecei, aí nesse período eu tentei trazer a minha linha de pesquisa para as atividades que eu comecei a desenvolver. Então, eu dei continuidade no meu pós-doutorado, levando a temática de estresse oxidativo e inflamação para a saúde ambiental infantil. Então, que fazia um link, mas era um novo horizonte para mim. Então, eu comecei a trabalhar com o meu pós-doutorado com esse aspecto. E dessa forma, eu tenho conduzido... dessa forma, eu tenho conduzido algumas outras atividades, porque eu tenho co-orientações eu aprendi, né, e tenho orientado alunos de iniciação científica, e eu tenho orientado, de certa forma, de forma indireta, alguns alunos de mestrado. E durante esse período, então, eu tenho feito o que uma pós-doutoranda tem a oferecer a um curso de pós-graduação para complementar a sua formação. E é isso, assim, toda essa minha trajetória, ela tem se consolidado em parcerias, em publicações, em co-orientações, principalmente co-orientações de alunos de iniciação científica, porque eu gosto muito de trabalhar com aluno de iniciação científica, porque da mesma forma que eu fui aluna de iniciação científica, o aluno precisa ter uma ponte com a pesquisa, né? Ele precisa ser iniciado. Eu fui iniciada. Então, por mais que os alunos de iniciação científica, eles não trabalhem conosco, eu os iniciei, nós os iniciamos. Eles podem voltar um dia como eu voltei. Então, assim, essa co-orientação com os alunos de iniciação científica é muito prazerosa para mim, porque eu não tenho pretensões de que eles continuem, mas que eles saibam o que é pesquisa, e isso para mim é muito importante. Então, são coisas que eu tenho adquirido ao longo desse tempo, que é a co-orientação de alunos de iniciação científica, ajudando alguns alunos de mestrado, trabalhando com outras temáticas que não estão muito distantes do que eu gosto, que biomarcadores, marcadores, né, pré-clínicos, que levam à plausibilidade biológica, que associam exposições a substâncias químicas e o adoecimento e efeitos adversos à saúde humana. Então, a minha trajetória, ela é essa, né? É isso que eu tenho para dizer. Tá ótimo, obrigado por sua resposta, tá bom? Aline, engatando já essa sua resposta, eu queria te fazer uma pergunta, né? Como você pode contribuir para melhorar a avaliação do programa de pós-graduação do IESC na CAPES? Hoje ele é 5. Que estratégia você traria para esse programa para agora? Vamos supor que você passou no concurso público e você, professora da UFRJ, vai fazer parte desse programa de pós-graduação, que você já ministra a aula que eu vi aqui nesse programa, não é isso? Então, que estratégia você traria para que esse programa ele cresça na sua avaliação? Eu pontuaria duas coisas. A primeira delas é dar continuidade, né? Eu já tenho eu tenho uma parceria internacional, seria dar continuidade à pós-graduação com uma parceria internacional. Por quê? Porque quando eu fiz o meu doutorado de sanduíche, eu desenvolvi uma parceria tanto com a doutora Christine, mas com o John Hoffman, que é o coordenador de um grande projeto nos Estados Unidos que fala sobre biomarcadores e marcadores pré-clínicos. Então, a minha contribuição como pesquisadora seria implementar projetos, né, projetos de pesquisa de grande porte, que levariam as pesquisas na área temática, na minha área temática, para outro patamar. Então, levando uma pesquisa de grande porte, com a semelhança do Agricultural Health Study, levando uma coorte, desenvolvendo uma pesquisa, trazendo alunos para o programa de pós-graduação dentro dessa linha de pesquisa, que é uma linha de pesquisa que não é desenvolvida no Instituto, e agregando a isso a internacionalização de relações e de parcerias relacionadas à pós-graduação, porque, nesse sentido, eu poderia dar continuidade ao intercâmbio com o NIHS, né? Porque a gente poderia falar sobre alunos que fariam parcerias com pesquisas que acontecem lá fora, principalmente relacionada a marcadores pré-clínicos. Então, eu acho que seria uma das contribuições,
levar uma pesquisa, conduzir pesquisas inovadoras para pós-graduação, agregando alunos de mestrado e doutorado, e também levando a internacionalização do programa através dessa parceria que eu tenho aos dias atuais, e que eu comecei lá em 2017 e que eu continuo até os dias atuais. Eu tenho 4 artigos sendo desenvolvidos com a doutora Christine e com o John Hoffman, quer dizer, um com eles e outros em parceria nossos aqui do Brasil. Então, eu acho que essa seria a minha maior contribuição, desenvolver projetos inovadores que agreguem alunos de mestrado e doutorado e também levando esses alunos para um intercâmbio com uma equipe, com um grupo de pesquisa que eu venho trabalhando nesses últimos anos, que é um grupo de pesquisa do Instituto de Ciências Ambientais e de Saúde dos Estados Unidos. Perdão, estava desligado. Aline, a ciência tem sido colocada em xeque hoje. Quais seriam suas propostas para aproximar a sociedade da academia? Proposta de projeto de extensão? Qual seria a sua proposta, tá bom? O que você faria, tá bom, para aproximar a sociedade da academia? De fato, a ciência tem sido massacrada, e por isso que eu gosto do campo, porque o campo é uma maneira da sociedade nos conhecer. Essa é a maneira como a sociedade nos conhece. De fato, a nossa ciência tem sido muito massacrada, e uma das minhas propostas seriam relacionadas à saúde ambiental, no campo. Por quê? Porque quando eu cheguei em Teresópolis, era muito assim, não queremos falar porque isso pode dar impactos na fiscalização, na utilização de agrotóxicos, ninguém vai querer te responder, ninguém vai querer falar com você, mas a partir do momento em que você trabalha com as comunidades, não somente na pesquisa, porque para poder conduzir a pesquisa, eu fiquei quase 6 meses na comunidade, participando de reuniões com associações de agricultores. Então, a Rosana e Bom Sucesso, que é do Vale do Lúcis, eu tenho contato até hoje, porque não é só uma questão de você coletar a sua pesquisa e ir embora. Então, a participação de reuniões sobre a agroecologia são extremamente importantes, porque ela não utiliza mais agrotóxicos, ela fez essa migração. Então, é uma maneira de conversar sobre uma utilização mais racional de substâncias químicas no campo, mas também de enveredar por outros caminhos, falando sobre a qualidade de vida quando se tem uma redução ou quando se tem um uso mais adequado de determinadas tecnologias. Então, isso seria uma coisa importante que eu proporia para o próprio Instituto, seja de atividades educativas com agricultores, não só levando o que eu tenho a oferecer, mas também ouvindo o que eles têm a nos dizer. E essa percepção eu tenho ainda maior participando de projetos em Brumadinho, porque quando você conversa com os atingidos, você tem toda a dimensão da importância que você tem para poder participar de forma coletiva, tirando dúvidas, respondendo, mas também participando de forma ativa com a sociedade. Então, assim, e essa experiência foi extremamente importante. Por quê? Porque é a maneira como eu gostaria de trabalhar com extensão. Fazendo algumas atividades de extensão com trabalhadores agrícolas em Teresópolis, na região serrana como um todo. Participando de reuniões das associações de agricultores, falando um pouco sobre a relação de agrotóxicos e doenças, que é o que eu gosto de fazer, e é o que eu fiz, por exemplo, nos postos de saúde. Depois que eu acabei o meu doutorado, eu ainda voltei para lá para levar alguns professores para falar com as pessoas nos postos mesmo, para falar sobre a temática de agrotóxicos e adoecimento, falar com os agricultores, porque muitos nos postos de saúde falavam assim, mas eu não fumo, a gente sabe que eu não fumo e muita gente não fuma e tem câncer de pulmão. Então, como é que você pode dizer que a exposição a agrotóxicos está relacionada com doenças? Então, eram algumas das perguntas dos agricultores, depois que eu acabei o meu doutorado, nas últimas visitas que eu fiz. E aí a gente falava, não se dá dessa forma. Quando você tem a exposição a substâncias químicas, pode ser o cigarro, pode ser agrotóxicos, não é você entrar em contato que vai fazer com que você ou se intoxique ou que você desenvolva a doença. Para isso, existem outros aspectos. Então, existem aquelas características que a gente herda dos nossos pais, que nos conferem susceptibilidade, fragilidade. Então, explicar que essas substâncias são tóxicas. Então, se você não tem uma alimentação saudável,
se você não vai ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, existe um maior risco de você desenvolver essa doença. De fato, algumas pessoas que entram, que se expõem ao longo da vida, elas podem desenvolver. A gente não pode afirmar, porque a gente não pode afirmar com certeza que isso acontece, e é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente quer investigar. Então, fazer esse tipo de atividades, seja nos postos como eu fiz, mas seja nas associações dos agricultores, eu acredito que é de grande relevância para colocar o pesquisador como alguém que está com a sociedade e não alheia ou distante a ela. Estar no campo é o nosso diferencial, principalmente para aqueles que trabalham com saúde humana, né? Porque, né, é diferente. Outras áreas é muito diferente. Você trabalha com cepas, você trabalha no laboratório. Mas falar com as pessoas é algo que nos coloca próximos a elas. E a pesquisa precisa do apoio da sociedade. Então, seria dessa forma. Seria trabalhando com agricultores em postos de saúde, que é o que eu gosto de fazer, né? Que é levar a informação por esses caminhos. Aline, só mais uma pergunta, tá bom? Imagine que você está numa entrevista para emprego, tá bom? E me convença que você é o melhor candidato para essa vaga. Então, como eu falei anteriormente, eu tenho muito, muito orgulho de fazer parte da UFRJ. Era um sonho muito anterior à escolha no pré-vestibular. A minha formação, ela se deu pela UFRJ. Além disso, eu poderia destacar a boa relação, né, que eu tenho com os professores do Instituto de Estudo de Saúde Coletiva e com os técnicos administrativos, mas não somente com os professores da saúde ambiental. Eu tenho uma boa relação com os professores da epidêmia, com os professores da estatística, com os professores da humanas. Eu não vou falar todos os nomes, porque são muitos professores. E eu acho que essa boa relação, uma boa relação com o corpo social do IESC, ela é fundamental para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares, por exemplo. Mas também porque as atividades administrativas acadêmicas, elas requerem um esforço coletivo, né? E esse esforço coletivo, ele requer diálogo, ele requer troca, e ter uma boa relação com o corpo social é extremamente importante para o desempenho dessas atividades. Então, esses são alguns dos pontos que eu colocaria. Em relação à pesquisa, que é extremamente importante, eu levaria uma linha de pesquisa que não é trabalhada atualmente no Instituto, ou seja, a gente não tem professores que trabalham com biomarcadores pré-clínicos, buscando entender essa relação entre a exposição a substâncias químicas, agrotóxicos e o adoecimento. Então, essa é uma abordagem diferenciada de uma linha que ainda não existe no Instituto, mas que existe uma estrutura para tal, porque no IESC a gente tem um laboratório, e nesse laboratório a gente tem equipamentos que me permitem desenvolver a minha linha de pesquisa. Nós temos espectrofotômetro, nós temos ELISA, nós temos, né, todo um aparato que me permite desenvolver a linha de pesquisa pela qual eu enveredei. Então, eu tenho essa possibilidade de desempenhá-la, eu acho que de forma bastante satisfatória. E, nesse sentido, eu proporia né, dando continuidade trabalhando na minha linha de pesquisa. Eu já tenho pensado em alguns projetos, já tenho participado de alguns projetos para financiamento dentro da temática de agrotóxicos e biomarcadores e marcadores pré-clínicos, né? Biomarcadores, mas marcadores pré-clínicos. Eu já escrevi e submeti atualmente 2 projetos para financiamento de pesquisas, para dar continuidade e desenvolver, de fato, essa linha de pesquisa dentro do Instituto, que foi o edital do CNPq Universal, mas também o APQ1 da FAPERJ. Então, eu já mandamos alguns projetos para obter financiamento para o desenvolvimento dessa linha de pesquisa, que ainda não existe. Então, eu acho que isso seria muito importante, né, para o Instituto, estruturar as atividades em uma outra linha de pesquisa. E levar, por exemplo, projetos de grande relevância e de ineditismo para o próprio Instituto, porque o desenvolvimento de uma coorte em trabalhadores agrícolas, a gente não tem ainda o conhecimento de alguma pesquisa dessa natureza no nosso país,
e eu acho que esse seria um diferencial para a pós-graduação, ter um projeto de pesquisa bastante inovador para o desenvolvimento da minha linha de pesquisa. Eu também apontaria algumas coisas que eu já falei anteriormente, por exemplo, de fato, eu tenho uma ideia de como funcionam, como são as disciplinas, seja para graduação e seja para pós-graduação no Instituto. Eu já lecionei para algumas delas, e juntamente a isso eu gostaria de trazer outras disciplinas para o desenvolvimento da minha linha de pesquisa, como a epidemiologia molecular. A gente não tem muito disciplinas na pós-graduação que falem da epidemiologia molecular, e é algo que eu gostaria de levar, que é uma coisa que também a gente não tem muito articulada ainda na pós-graduação do IESC. Eu poderia também falar um pouco desse meu vínculo com a saúde coletiva na graduação, na busca de trazer, eu já tenho, né, uma co-orientação com alunos de iniciação científica, então eu acho que isso é importante dentro da própria saúde coletiva, porque eu já co-orientei aproximadamente 6 ou 7 alunos da saúde coletiva, então isso é uma ponte com a pós-graduação que eu acho que é extremamente importante. Como eu contei anteriormente, eu sei que eles provavelmente, muitos deles não vão ficar, mas além de iniciá-los, eu posso já faço essa ponte naturalmente entre a graduação e a pós-graduação. E eu acho que isso é importante, né? Nos dois aspectos. Eu poderia também citar as atividades que eu venho desenvolvendo também, não muito no meu currículo, né? Mas em relação à extensão que eu tenho desenvolvido, por exemplo, com diferentes perfis de populações. Então, é algo que eu levaria para o IESC, que eu acredito também que ainda não seja muito trabalhado, que é essa questão da saúde ambiental, com foco em trabalhadores na região serrana. Então, acho que isso enriqueceria a minha experiência na pós-graduação e na graduação, levando alunos para trabalharem em projetos de extensão que sejam focados na saúde ambiental, em trabalhadores agrícolas, em especial na região serrana do Rio de Janeiro. Então, eu pontuaria essas algumas características e experiências que eu tenho como importantes para a vaga de uma professora no Instituto de Estudos em Saúde Coletiva. Aline, estou satisfeito. Eu vou passar agora a ver se os colegas têm mais alguma pergunta complementar à sua, tá bom? Tá. Alguém levantou a mão aí? Ainda não. Ilse, Kelly, Sérgio. Kelly levantou. Kelly. Então, vamos lá, Kelly. Oi, Aline. Olá, Kelly. Um prazer conhecê-la nesse concurso. Não me lembro de ter encontrado você em outro lugar, né? O prazer é todo meu. Não consigo deixar de comentar que eu fiquei sem ar durante a sua arguição, assim. Você emana uma potência que o Marcelo pediu para você convencer, eu já estou convencida, né? Porque se tivesse só você aqui, né, não tivesse outros candidatos, você está contratada, porque fiquei bem impressionada com a sua arguição. Você tem propostas muito concretas, né, do seu trabalho, se você vier a ser contratada aqui na UFRJ. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita com a sua arguição. Eu não consigo deixar de comentar e parabenizá-la por isso, né? Uma coisa que me agrada muito no seu perfil é essa formação sua que fica na interface entre toxicologia e epidemiologia. Me agrada, assim, enormemente, né? Até por uma questão minha também, da minha linha de pesquisa. Eu acho que o Brasil necessita de profissionais que tenham essa formação, que não caiam só para epidemiologia ou só para toxicologia, mas que consigam escrever projetos que a saúde ambiental brasileira precisa, assim, para ontem. Né? Então, assim, você já falou bastante que tem escrito projetos, né, pedido financiamento, aí eu queria que você me dissesse, assim, do que você tem visto de cutting edge na saúde ambiental internacional. O que você poderia propor especificamente, considerando a sua belíssima formação em saúde ambiental versus epidemiologia, junto com toxicologia, versus não, tudo junto e misturado. Então, por favor, coloque assim, cutting edge internacional para não do Brasil, internacional mesmo, por favor. Então, uma das coisas que eu não é na Jess, eu aprendi algumas coisas, por exemplo, sobre biomarcadores, sobre marcadores pré-clínicos, né? E muito da crítica sobre os marcadores de estresse oxidativo. Então, tem um grupo, BOSS,
que tem uma série de artigos e que fala da dificuldade de você estabelecer uma relação entre exposições e alguns marcadores. E aí, dentro do NIH, existem outras iniciativas, como algumas relacionadas até mesmo à exposoma, de avaliar de forma mais completa as exposições. Então, das iniciativas que eu conheço, que estão relacionadas com a minha área, eu poderia citar o BOSS, que é esse estudo, sabe, que critica um pouco somente a utilização de determinados marcadores para fazer inferências de plausibilidade biológica. Então, eu sei da crítica que existe, por exemplo, em relação à linha de pesquisa que eu trabalho. Eu não estou alheia a isso, embora é o que eu ame fazer, eu sei que existem críticas e eu preciso aprimorar os estudos em saúde ambiental dentro da minha temática. E o BOSS, ele é importante por isso, porque ele me chamou a atenção, e foi uma pesquisadora, a doutora Dale, que falou que eu deveria ler sobre ele para poder melhorar a minha abordagem no que diz respeito a marcadores de estresse oxidativo, por exemplo, em populações humanas. Então, foi uma iniciativa internacional que a doutora Dale chamou a minha atenção que eu deveria ler para aprimorar os meus estudos aqui no Brasil. E uma outra iniciativa também, que na época eles me falaram, era do exposoma, que era avaliar toda a cadeia de exposição e desde que se nasce até os dias atuais, para tentar entender como, através de diferentes técnicas, que são as ômicas, de entender como, de fato, a epidemiologia molecular poderia contribuir, de fato, para entender essa relação entre exposição a substâncias químicas e adoecimento. Isso foi uma coisa que a doutora Dale me chamou a atenção quando eu estava no NIHS, e que eu sei que são possibilidades e pontes para o que eu faço, embora eu não trabalhe com essa abordagem, mas eu sei de coisas relacionadas do que está acontecendo na atualidade e de grupos de pesquisa que trabalham criticando um pouco o que eu faço, que é criticando, né? O BOSS, então, abriu muito os meus horizontes, porque o BOSS, ele fez alguns trabalhos com algumas substâncias químicas em particular, em animais, e fez aqueles estudos até mesmo com múltiplas exposições para verificar se marcadores de estresse oxidativo, de fato, eles refletiam aquelas exposições, né? Tentando validar esses marcadores. E essas iniciativas internacionais, eu tenho no radar que elas, de certa forma, elas têm uma interface com o que eu faço. Então, eu preciso, por exemplo, aprimorar os meus conhecimentos em relação a biomarcadores e das suas limitações, e também de possibilidades de abordagens, por exemplo, mais complexas, que poderiam me possibilitar uma melhor resposta dentro do que eu busco. Mas, assim, é só coisas que eu tive contato no NIHS, são temáticas grandes internacionais que eu tive contato no NIHS, mas que eu não faço abordagem atualmente. Eu conheço, inclusive, mas são duas abordagens que eu conheci, que eu sei que fazem parte do que eu quero fazer. Eu não sei se eu respondi, né? Obrigada, Aline, muito obrigada. Alguém mais vai fazer pergunta? Ilse abriu a câmera, vai fazer uma pergunta. Não, eu abri para a Kelly não ficar sozinha. Então, Paulo pode conduzir, Paulo. Não, eu só quero chamar a atenção, assim, tá ótimo, mas só para a gente não passar muito meio-dia, que é mais ou menos o horário marcado com o Adalberto, né? Sim. Mas, desculpa, eu não quis interromper, acho que Sérgio e Ilse querem falar. Vamos tentar manter meio-dia, gente. Tá. Não, eu só abri minha câmera para a Kelly não ficar sozinha, não se sentir... A Kelly não, a Aline, a Kelly tá bom, se sentir sozinha, estou satisfeita. Muito obrigada. A Aline é tão intensa, é tão assim, apaixonada. Eu tinha 6 ou 7 perguntas para ela, só que às vezes na pergunta anterior ela já respondeu. Exatamente. Foi dessa forma que ela foi colocando, né, de forma intensa. Aline, eu só tenho a dizer para você parabéns. Eu tenho a mesma visão da Kelly, essa interação, porque eu sou isso também, né? Eu faço a interação entre a toxicologia e a epidemiologia, entendeu? E eu sou meio maluco, porque eu não sou farmacêutico, mas hoje eu vejo a proteômica como o futuro da prospecção de novos biomarcadores, entendeu? Algo que eu luto para que esse país entenda. Mas, é verdade. Parabéns pela sua apresentação, tá bom? Por mim, eu estou satisfeito, Paulo. Agora, se quiser mais alguma orientação, fica à vontade. Não, acho que é isso. Dar os parabéns para a Aline, se eu não dei antes.
parabéns. Você é uma ótima candidata. Esse concurso está muito difícil para a banca. Está muito difícil mesmo. Dar os parabéns, desejar boa sorte. Às 17 a gente deve ter o concurso. Se nenhum outro colega quiser falar. Eu tinha coisa para perguntar, mas você resolveu tudo. Você foi bastante intenso, assim, apaixonado. O que é importante de um candidato num concurso, né? Exato. Então, Aline, Obrigada. Vamos continuar. Até mais. Boa sorte em tudo. Obrigada. Foi um prazer revê-los. Nossa, gente, realmente